Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok. Capítulo 8. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. Com determinação, ele assumiu uma postura com adagas gêmeas nas mãos, declarando para si mesmo que derrubaria um inimigo de nome vermelho ali e agora, e que evoluiria com isso. Beru, ouvindo silenciosamente ao lado, se viu intrigado pela determinação do garoto. Ele observava Surro com novo interesse, notando como seu espírito inabalável refletia a própria essência de um monarca. Mas quando seu olhar voltou-se para o inimigo, uma realização o atingiu. Havia algo errado. Não com Kim, mas com a arma que ele empunhava. Beru rapidamente informou a Surro que o verdadeiro inimigo era a espada em si. Se Surro pudesse cortar o braço do hospedeiro e separar a lâmina de seu corpo, a possessão terminaria e o perigo seria neutralizado. Armado com esse conhecimento, Surro ajustou sua estratégia. Canalizando mana para seus Lycans das sombras, ele os comandou para se reagrupar e atacar o possuído Kim por todos os lados. Um deles conseguiu prender sua enorme mandíbula em torno da lâmina de Kim, travando-a com força bruta. Mas o esforço foi inútil. Com um rugido e uma explosão de força sobre-humana, Kim brandiu sua espada, despedaçando os Lycans em fumaça a cada golpe. O campo de batalha mudou novamente. Surro assistia, horrorizado, enquanto a presa de Rakan brilhava com um poder de outro mundo. Cada golpe era um eco de algo além do humano. A forma possuída de Kim exalava arrogância e malícia enquanto rugia de fúria. Sua voz carregada de desprezo ao questionar como alguém tão insignificante poderia empunhar o poder do monarca das sombras. Surro ficou atônito ao ouvir o hospedeiro falar, enquanto Beru gritava de indignação, a fúria ondulando em sua aura diante do insulto lançado à linhagem de Surro. Ao ouvir isso, o tom de Kim mudou. Agora divertido, ele reconheceu a linhagem de Surro como a de seu antigo inimigo, o monarca das sombras. Então, um sorriso distorcido surgiu em seu rosto, enquanto ele se lançava contra Surro como um predador fechando o cerco à presa. Reagindo rapidamente, Surro alcançou seu inventário e puxou o machado de um goblin, lançando-o com precisão mortal. A arma cortou o ar como um míssil, mas os reflexos de Kim eram afiados demais. Ele dividiu o machado ao meio no ar com um único golpe. Surro não ficou surpreso. Ele já esperava por isso. Lutar contra um nome vermelho nunca seria fácil. Sem hesitar, ele ativou a autoridade do governante, convocando todas as armas ao alcance e lançando-as como uma tempestade de lâminas contra o inimigo. Espadas, adagas, machados, todos cortaram o ar em uníssono, mas Kim defletiu todas. Seus movimentos eram assustadoramente fluidos enquanto rompia a tempestade e avançava sobre Surro com ferocidade implacável. Apertando firme sua adaga, Surro se preparou para o ataque, mas Kim quebrou sua lâmina instantaneamente com um golpe brutal e ergueu sua espada, avançando para abatê-lo. Em desespero, Surro se esquivou, movendo-se por puro instinto, desviando por entre uma quantidade violenta de ataques que passavam a centímetros de sua pele. Agora estava claro, um único golpe sólido o destruiria. E quanto mais a luta se arrastava, menores eram suas chances. A voz de Kim cortou o caos, zombando de Surro enquanto ele continuava a se esquivar. Acusou-o de covardia, dizendo que ele era igual ao pai. Escondendo-se nas sombras, em vez de enfrentar a batalha de frente. As palavras machucaram, acendendo uma chama de frustração dentro de Surro. Mas apesar da dor, ele sabia a verdade. Por mais que doesse, ele ainda não era forte o suficiente para enfrentar esse inimigo diretamente. Sua mente disparou, lembrando-se de uma conversa anterior com Beru, quando ele perguntou ao Rei Formiga por que os poderes que havia usado ao escalar a torre não haviam retornado, mesmo após o selo ter sido quebrado. Beru explicou que a força que Surro possuía na torre não era verdadeiramente dele. Ela fazia parte de um teste para medir seu potencial para manejar tal poder. Aquele lugar não existia nem em sonho, nem em realidade. E por isso, a força avassaladora que ele usou ali era esperado que desaparecesse após o fim do julgamento. Ainda assim, Beru o tranquilizou dizendo que aquelas experiências não eram inúteis. Se ele conseguisse se lembrar dos instintos, dos sentimentos e da vontade indomável forjada naquelas incontáveis batalhas,
Ele ainda poderia virar o jogo neste mundo. De volta ao presente, Surro afastou o peso dos pensamentos e se agarrou às memórias das batalhas na torre, enquanto se esquivava desesperadamente dos ataques de Kim. Ele se lembrava claramente de como havia superado obstáculos impossíveis na época, confiando apenas em seus punhos e nas manoplas que se tornaram seus salva-vidas. Agora, ele ansiava por elas novamente. Então, algo aconteceu. Um choque percorreu seu corpo ao se lembrar das formas astrais de seus soldados das sombras. Uma ideia surgiu, e com um gesto afiado, ele convocou suas sombras mais uma vez das profundezas da escuridão. Kim, visivelmente frustrado pelo que via como a mesma tática desgastada, ergueu sua espada, pronto para acabar com a farsa de uma vez por todas. Mas, antes que seu golpe pudesse atingir, os Lycans que Surro havia invocado, em vez de atacarem Kim, de repente se enrolaram em torno dos braços estendidos de Surro. A espada ainda desceu com um estrondo trovejante, sacudindo o campo de batalha. Um sorriso surgiu no rosto de Kim, mas logo deixou de sorrir ao ver Surro ileso. Surro parou a lâmina no meio do golpe. As mãos de Surro agora estavam envoltas em manoplas forjadas de aço sombrio. Lycans com presas esculpidos em uma forma elegante e intricada, que brilhava de forma ameaçadora na luz tênue. Com um surto de força, ele afastou a lâmina de Kim e o forçou a recuar. Finalmente, Surro havia tomado controle da luta. Beru, apenas observando, mal podia acreditar. O dom do monarca das sombras era a capacidade de ascender infinitamente. Mas para Surro, antes um mero iniciante, conseguir fundir instintivamente suas invocações em armas, sem orientação, era algo completamente extraordinário. Surro não mostrava sinais de parar. Ele desferia golpes implacáveis com suas novas manoplas forjadas nas sombras. Cada golpe preciso, alimentado por seus instintos recuperados. Finalmente, um soco trovejante lançou o corpo possuído de Kim, através do campo de batalha, fazendo-o colidir violentamente contra uma parede de pedra. Ainda assim, isso não foi o suficiente para silenciar a besta. Kim se ergueu novamente, rugindo com fúria e uma raiva inabalável. Surro não hesitou. Ele convocou o poder da autoridade do governante, chamando todas as armas espalhadas para seu lado. Espadas, machados, adagas, todas girando ao seu redor em uma órbita mortal. Elas foram lançadas como uma só. Uma tempestade de aço voando em direção a Kim. E Surro avançou junto com elas, suas próprias armas firmemente empunhadas, pronto para o golpe final. O ataque atingiu com força avassaladora. O braço da espada de Kim foi decepado em um instante, enquanto o ímpeto inabalável de Surro trouxe a batalha a um fim decisivo. O receptáculo possuído pelo monarca das presas foi derrotado. O confronto havia terminado.